Olá, esta é mais uma lição introdutória à metaética contemporânea. Hoje faremos uma videoaula sobre o prescritivismo universal. Dessa maneira, retomaremos o principal enfoque dado na metaética contemporânea a partir da chamada filosofia analítica. Vimos nas duas últimas videoaulas movimentos alternativos, por exemplo, a aplicação do método fenomenológico ao estudo dos fenômenos morais, que algumas vezes tem sim alguma relevância metaética. Agora, então, retomaremos aquele que é o principal movimento de análise metaético da linguagem moral, que se desenvolveu principalmente na segunda metade do século XX. Nesse sentido, nós precisamos salientar que seu autor, Richard Hare, reconhece a profunda influência de Georg Eduard Moore, particularmente a cogência do argumento da questão aberta, estudado nas 4 videoaulas atrás, assim como outros eticistas que produzem importantes contribuições para a metaética contemporânea, como, por exemplo, Peter Rayton, Stephen Darrow e Alan Gibb. Quer dizer, todos estão de acordo que o argumento da questão aberta tem, sim, uma relevância. Então, nesse sentido, o Richard Hare elabora uma teoria metaética não naturalista, também assim como Moore, ou, como veremos logo mais, não descritivista. Hare reconhece também as contribuições de Wittgenstein, ao menos do segundo Wittgenstein, que, na minha interpretação, também é um não naturalista na ética para a elucidação da linguagem moral. Bem, então, para começar, eu gostaria de simplesmente indicar aí a obra, que é bastante extensa, do Richard Hare, e comentar ela brevemente. Quer dizer, eu tenho aqui a maior parte desses livros. O primeiro deles, importante, do Hare, é The Language of Morals, publicado em 1952, onde ele propõe já uma certa metaética, o prescritivismo universal, que é desenvolvida posteriormente e publicada em 1963 nesse livro chamado Freedom and Reason. Bom, a partir desses estudos metaéticos, o Richard Hare procurou elaborar uma teoria normativa, uma ética normativa, que aparece claramente já aqui nesse livro, Moral Thinking, e que é desenvolvida posteriormente neste outro, Essays in Ethical Theory. Bem, essa teoria normativa é chamada utilitarismo de preferências, ou também, mais recentemente, neste um dos últimos livros do Hare, Sorting Out Ethics, utilitarismo kantiano, que é aplicado numa série de domínios da ética prática, por exemplo, na própria bioética. Então, quem tiver interesse tem esse livro, Essays on Bioethics, onde ele trata de uma série de questões morais práticas. Eu vou ilustrar logo mais como ele faz isso, discutindo a questão do aborto. Bem, então, como se pode perceber, a obra do Richard Hare é vasta, ela não é só de interesse metaético, A teoria metaética dele é conhecida como prescritivismo universal, mas a partir dela, isso sim é um ponto que nós passaremos a discutir nas próximas 5 videoaulas bastante, como a partir de estudos metaéticos nós podemos elaborar uma ética normativa, de alguma forma embasar essa ética normativa a partir de estudos da linguagem moral, seus aspectos lógicos, mas também a partir da epistemologia moral e da própria ontologia. Bem, eu vou iniciar então com uma apresentação que foi feita recentemente por Richard Hare, nesse livro que eu já mencionei, Sorting Out Ethics, onde ele apresenta uma espécie de taxonomia das teorias éticas.
E é aqui que nós vamos, então, compreender, né, o lugar específico da teoria dele, o prescritivismo universal, em relação a outras teorias metaéticas. Lembrem, eu já apresentei um quadro, né, classificando as diferentes teorias metaéticas nas primeiras lições introdutórias à ética. Então, nesse sentido, essa taxonomia, ela apresenta como que uma espécie de mapa teórico, né, das diferentes abordagens metaéticas. Bom, grosso modo, Richard Hare divide as teorias metaéticas em teorias descritivistas e não descritivistas. A definição que ele apresenta de descritivismo está aí, né, citada. Segundo um descritivista, o significado dos enunciados morais é completamente determinado pela sua sintaxe e pelas condições de verdade. Claro, o descritivismo é definido de forma puramente negativa, né, negando que, enfim, o significado dos enunciados morais seja determinado pelas suas condições de verdade e, enfim, os aspectos formais, sintáticos do juízo. A partir disso, Richard Hare subdivide, né, as teorias metaéticas e mostra que, por exemplo, tanto o naturalismo quanto o intuicionismo são teorias metaéticas descritivistas. Então, segundo Richard Hare, né, naturalismo é uma teoria metaética que diz que as condições de verdade das afirmações morais são propriedades não morais, ou seja, são fatos. Tá? Então, o naturalista, em geral, ele considera que há sim fatos morais, né, que são expressáveis por proposições, mas esses fatos naturais são fatos entre outros fatos. Assim como nós temos fatos físicos, químicos, biológicos, nós teríamos fatos morais. Né? Então, assim como é um fato que a água é composta por H2O, seria um fato que, por exemplo, quem age causando dor e sofrimento a uma pessoa, né, age de forma errada, e isso seria considerado um fato moral por um naturalista. Por outro lado, há teorias descritivistas que o Hare chama, né, de intuicionistas, que é um termo que, inclusive, já apareceu, né, nas videoaulas anteriores. Bom, de acordo com Hare, então, segundo um intuicionista, as condições de verdade de enunciados morais são propriedades morais sui generis. Tá? Então, elas não são, por exemplo, redutíveis a fatos naturais. Então, por exemplo, se nós acreditamos que existe a ideia do bem em si, tal como Platão fez na República, né, e que essa ideia é apreendida, né, por uma espécie de intuição, então essa ideia é uma propriedade moral sui generis, quer dizer, ela não é dada no mundo empírico, observável, né, pelas diferentes ciências naturais. Seja como for, para Hare, né, um intuicionista, inclusive Moore, por exemplo, é um descritivista. Bem, a partir disso, então, o Richard Hare subdivide o naturalismo em dois subtipos. Né? Há um naturalismo objetivista e um naturalismo subjetivista. Brevemente dito, então, são teorias que dizem que as propriedades morais são objetivas, né? Enquanto que a subjetivista nega e sustenta que são expressões, por exemplo, de sentimentos, mas ainda assim são fatos naturais. Né? Então, quando eu enuncio, por exemplo, um juízo moral manifestando a minha indignação diante da desigualdade social brasileira, ainda assim eu expresso um sentimento e esse sentimento é um fato natural. Né? Seria segundo essa abordagem. Bem, o prescritivismo universal não é uma teoria descritivista. Né?
Então, a gente pode observar ali no quadro que o não descritivismo é subdividido em dois grandes grupos. Por um lado, nós temos teorias, então, como o emotivismo, né, que foi trabalhada em videoaulas anteriores, né, sobre a metaética. E, por outro, temos o racionalismo. Bem, o racionalismo não descritivista diz que os enunciados morais são governados, né, no seu significado simplesmente pela lógica. Né? Enquanto que o prescritivismo universal, que tem um certo até parentesco, né, com o racionalismo, mas se diferencia, sustenta, segundo Richard Hare, então essa é a nossa primeira compreensão, né, do que é o prescritivismo universal, que a lógica que governa os enunciados morais é a lógica das prescrições universais. Né? Então precisamos agora compreender melhor que tipo de característica lógica formal, né, o prescritivismo sustenta. Bem, claro, no primeiro livro, A Linguagem da Moral, o Richard Hare chegou a dizer que a ética era uma espécie de subdomínio da lógica, né, com algum exagero. Depois isso, mais tarde, foi atenuado. Mas, de qualquer forma, as investigações que ele faz nesse livro, né, são investigações que ele considera lógicas. E essa é a tese central do prescritivismo universal. Né? Quer dizer, ele vai, a filosofia, de modo geral, a metaética, o tipo de análise que ela faz da linguagem moral, é para explicitar simplesmente traços lógicos dessa linguagem. Tá? Bem, então o Hare sustenta que a linguagem moral, quer dizer, aquilo que nós fazemos quando enunciamos algo moralmente, por exemplo, que devemos manter promessas, ou que é bom ajudarmos as outras pessoas que estão necessitando da nossa ajuda, etc. Quer dizer, cada vez que nós enunciamos um juízo moral, nós o fazemos de forma imperativa. Tá? Assim como, por exemplo, ordens, né? Feche a porta. Né? É o exemplo que ele dá. São comandos. Né? E esses comandos, todos, sejam morais ou não morais, eles pertencem ao genus da linguagem prescritiva. Né? Qual é a função básica da linguagem prescritiva para o Hare? É orientar cursos de ação. Então, tanto se eu enuncio um juízo não moral como feche a porta, que é imperativo, quanto um juízo moral, por exemplo, não minta, que também é um imperativo, né? Esses meus enunciados, eles orientam cursos de ação. Claro que, no caso da moralidade, né, nós orientamos um ato que nós consideramos moralmente correto. Então, nesse sentido, para o Hare, a função da linguagem moral é essa, é guiar as ações, né, é orientar o comportamento intersubjetivo das pessoas. Né? Agora, se nós perguntarmos qual é a diferença, né, desses dois subtipos de linguagem prescritiva, a moral e a não moral, nós perceberemos o seguinte, que para Hare, né, a linguagem moral tem um outro traço que é puramente formal, que é o que ele chama de universalizabilidade. Né? E atenção, aqui não é possível, né? A gente não deve fazer esse erro, confundir a exigência de Kant da universalização das máximas de ação com a tese da universalizabilidade dos enunciados morais para o Hare. Né? Por quê? Porque tudo que essa tese faz, e nesse sentido ela é estritamente lógica, né, é comprometer o falante com uma espécie de ideal de coerência. Então, se eu julgo que num determinado contexto um ato é correto, né, num contexto similar, né, que possui as propriedades relevantes similares, eu tenho que julgar da mesma maneira. Tá?
Então, por exemplo, né, só para ilustrar, se eu considero, por exemplo, moralmente permissível interromper uma gestação em caso de uma doença gravíssima, a anencefalia, né, nesse caso, diante de uma outra doença gravíssima, né, com as mesmas características, bastante similares, se não idênticas, né, eu também deveria, segundo o Hare, né, por uma questão de coerência, permitir a interrupção da gestação. Né? Então, o que é a tese da universalizabilidade? Ela simplesmente diz o seguinte: julgue casos idênticos da mesma maneira. Né? Bom, essa teoria, então, ela é o que a gente chama de prescritivismo universal. Né? Juízos morais pertencem ao genus da linguagem prescritiva e eles têm também uma diferença, né? Eles são juízos que têm esse traço formal da universalizabilidade. Mais tarde, em outras obras, por exemplo, em Moral Thinking, em diante, a partir da década de 80, o Hare acrescentou a sobreposição, né, como característica dos valores morais. Por quê? Porque, enfim, há diferentes tipos de valores e o Hare descobriu que ele precisava diferenciar um pouco mais a moralidade de valores, por exemplo, estéticos, econômicos, etc. E acrescentou, então, a tese em inglês é overridingness, quer dizer, a sobreposição autoritativa, né? A ideia de que valores morais devem ocupar o ápice da pirâmide, né? Eles se sobrepõem, em casos de conflito, aos outros valores. Bem, então, brevemente falando, essa é a teoria metaética que a gente conhece como prescritivismo universal. Agora, como nós vamos discutir bastante daqui para frente que tipo de relação existe entre uma teoria metaética e a elaboração a partir dela de uma ética normativa, eu gostaria de introduzir esse ponto procurando mostrar em que termos o Hare acha que essa relação se dá. Tá? Ela não é exatamente de dedução, né, mas ela tem uma conexão lógica bastante forte, né, de tal forma que, a partir de uma boa compreensão, a partir de uma análise da linguagem moral, né, tal como o Hare fez, segundo ele, é possível extrair, então, um sistema normativo. Né? Bem, qual seria esse sistema normativo? Né? Como eu antecipei, o Hare defende um tipo de utilitarismo. Né? No início, de satisfação de interesses, mais tarde, de satisfação de preferência. Então, vamos lá, um utilitarismo preferencial, né? ou melhor, de preferências. Como ele chega a essa conclusão? A conclusão de que, se nós analisarmos metaeticamente a linguagem moral, nós perceberemos que a forma dela é kantiana. Né? E, claro, com aquela ressalva que eu apresentei em relação à diferença entre a exigência de universalização de máximas e o tipo de julgamento que deve, enfim, considerar casos idênticos da mesma maneira, né, que é a tese da universalizabilidade. Agora, claramente, a gente pode conceder, né, que, no espírito ao menos, dizer que a linguagem moral tem a forma prescritiva e aceitar a universalizabilidade, que é uma característica, digamos, racional da linguagem, que Kant não negaria, né, é certamente no espírito kantiano. Agora, segundo Hare, se nós analisarmos o conteúdo dos juízos morais, nós perceberemos que enfim, esse conteúdo é utilitarista. Tá? Então, nós temos que perguntar para as pessoas quais são as suas preferências em relação a ter, por exemplo, uma posição pró-escolha ou pró-vida em relação à interrupção de gestação. Né? Por quê? Porque, por exemplo, mesmo em casos de anencefalia, uma gestante pode preferir levar adiante a gestação, por exemplo, né? Que seja para doar os órgãos assim que nascer e falecer e tudo. Bem, então, claro, não são quaisquer preferências, né? São preferências que o Hare chama de racionais,
e que a moralidade, então, no seu aspecto material, no seu conteúdo, seria composta por esse utilitarismo, né, que mais tarde o Hare chamou de utilitarismo kantiano, né, no livrinho Sorting Out Ethics. Ou ao menos ele defende que Kant poderia ter sido um utilitarista. Bom, essa teoria normativa, ela influenciou bastante Peter Singer, que é talvez o filósofo, o eticista mais conhecido, mais popular hoje, que tratou de inúmeros problemas de ética prática que nós, enfim, abordaremos mais adiante. Para finalizar, eu simplesmente agora gostaria de mostrar que não há, e isso que torna interessante, né, todo esse trabalho do Hare, toda essa obra, não há apenas um certo tipo de conexão entre metaética e ética normativa, mas o Hare, ele utiliza a teoria normativa que ele elaborou para discutir questões de bioética, por exemplo, e outras questões do domínio da ética prática. Né? Bem, eu por enquanto estou usando a expressão ética aplicada e ética prática aqui como sinônimos, né? Mais adiante eu vou fazer uma diferenciação bem pontual. Bom, então o que eu gostaria de apresentar, encerrando, né, essa videoaula sobre prescritivismo universal do Hare, é que a partir da conjugação da teoria metaética dele e a teoria normativa, é possível discutir questões como, né, eu já exemplifiquei, em relação à interrupção de gestação. E aqui o Hare apresenta, isso tem só essa finalidade, de ilustrar como ele utiliza a teoria metaética e a sua compreensão normativa, né, para dizer o seguinte, quer dizer, aqui também, claro, há uma certa utilização, né, da regra de ouro, que é outro aspecto formal da linguagem, segundo o Hare, que no fundo é só uma expressão de algo prescritivo. Né? Então, o Hare, num dos ensaios desse livro, Essays on Ethics, ele diz que essa questão ela é complexa, delicada e ela pode ser discutida nos seguintes termos. Vamos nos imaginar numa situação hipotética de um diálogo, né, imaginário, claro, né, com a nossa mãe no momento da nossa concepção. Né? E vamos supor que a gente possa discutir com ela se nós gostaríamos de viver ou não, né? Ou se nós preferiríamos que a gestação fosse interrompida. Segundo o Hare, se nós temos alguma probabilidade de levarmos uma vida satisfatória, né, por exemplo, com mais alegrias do que sofrimentos, com mais felicidade do que dores e frustrações e tudo mais, né? E percebam aqui como tem realmente um certo utilitarismo funcionando, né? Nós diríamos para nossa mãe que nós preferiríamos não sermos abortados. Né? E agora, aplicando a característica da universalizabilidade, segundo o Richard Hare, em condições similares, nós devemos julgar da mesma maneira. Então, isso leva ele a ter uma posição geral, digamos assim, né, pró-vida, né, que considera o aborto permissível, sim, mas num número pequeníssimo de casos. Né? Então, é um tipo de aplicação que, claro, merece uma discussão mais aprofundada. Nós faremos isso quando discutirmos mais adiante questões de bioética, né? Mas desde logo fica apresentada a forma, e isso que é interessante, né? A forma como, a partir de uma ética que faz uma análise das características metaéticas da linguagem e elabora uma teoria normativa, é possível aplicar a questões pontuais, né, de ética aplicada, de bioética, como essa que eu acabei de apresentar, apenas para fins ilustrativos. Bem, com isso, então, nós estudamos aquela que é, hoje, né, uma das principais
teorias metaéticas construídas na segunda metade do século XX. Tá? E nós encerramos com essas 5 videoaulas sobre metaética contemporânea uma abordagem e uma reconstrução um pouco mais histórica, né, de desenvolvimentos durante o século XX de estudos metaéticos. Nas próximas 5 videoaulas, nós continuaremos a tratar de metaética contemporânea, mas aí a abordagem não será tanto histórica, mas mais temática. Então, nós vamos começar a estudar questões, problemas específicos de lógica deôntica, de epistemologia moral, questões específicas de ontologia e de psicologia moral, quer dizer, problemas, né, que estão hoje ainda sendo debatidos. Então, eu convido vocês para assistirem a próxima videoaula, onde nós começaremos essa abordagem, né, e tratamento das questões metaéticas a partir de problemas bem pontuais. Até lá!